Shalom, Adonai, reina o Senhor. Amados, hoje, dia 9 de dezembro de 2023, eu estou gravando esse vídeo com uma mensagem muito importante da parte de Deus. Eu espero em Deus que você tenha oportunidade de desfrutar dessa tremenda mensagem. Eu vou fazer a leitura hoje no livro de Gênesis, no capítulo 6, do verso 12 em diante, amados. Diz assim o texto, eu estou lendo na versão King James, Bíblia eletrônica no celular, que tem a mesma importância do material impresso. Ok? Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade, com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: Eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se da violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de carniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente desse modo a farás para o comprimento da arca 300 côvados, para a sua largura 50 côvados, para a sua altura 30 côvados. Farás um teto para a arca e arrematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado e farás um segundo e um terceiro andar. Da minha parte, mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem de debaixo do céu toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo que há sobre a face da terra deve perecer. Amados, é uma leitura muito grave da parte de Deus, uma mensagem muito grave. E quando você faz uma leitura como essa, e talvez você já tenha feito essa leitura praticamente toda a sua vida. Eu, particularmente, já li várias vezes esse texto, mas eu não tinha tido a compreensão da forma que eu estou tendo nesse momento. Porque quando eu fiz a leitura desse texto, Deus me fez entender algo muito importante, em que eu não entendi durante toda a minha caminhada cristã. Então, quando o Senhor Deus diz a Noé, ele dá as medidas da arca, altura, largura, compartimentos. Então Deus estabeleceu ali um critério para a construção da arca, significando que Noé não ia fazer a arca conforme a
o seu pensamento humano. Ele teria que se submeter ao padrão pré-estabelecido pelo próprio Deus. Quando Deus chama você para fazer algo em sua seara, Ele vai te dar o padrão, ou seja, a forma que Ele quer que seja executada aquela missão. Você não vai fazer o que você quer, o que veio na sua mente, não. Mas hoje, quando você olha para a igreja do século 21, em que a maioria dos pastores, eles acreditam aquela igreja a eles mesmos. A igreja tal é do pastor tal, a outra é do fulano de tal. Como se eles fossem o dono da igreja. Quando você é o dono, você pode construir da forma que você quiser. Você é o dono legítimo daquilo. Mas quando se trata da obra de Deus, é Ele quem é o dono. E detalhe, em se tratando da igreja, Jesus Cristo, Ele é o dono, Ele é o cabeça. Foi Ele quem morreu pela igreja. Ok? E detalhe, foi Deus o Espírito Santo que veio para guiar essa igreja. Então, se é Deus o Espírito Santo quem vai guiar essa igreja, e se é Cristo Jesus o dono dessa igreja, você já deveria entender a gravidade disso. Você que foi chamado para pastorear a igreja do Senhor, você deveria entender que você vai ter que entregar, vai prestar contas a Deus por cada ovelha que lá está. Hoje, infelizmente, a gente se depara com tantos pastores, entre aspas, famosos, que querem ser presidente da República, governador de estado. Eles não cuidam nem sequer das poucas ovelhas que Deus colocou sob a responsabilidade deles. Como eles poderão cuidar de um estado, de uma nação? Quando Deus chama o rei Davi cuidava muito bem das poucas ovelhas do pai. Então Deus os chama para ser o rei da nação de Israel, para cuidar de Israel, a nação eleita de Deus. Porque viu Deus que Davi reunia as condições. E que condições eram essas? Ele era famoso? Não. Davi não era famoso. Então, o que Deus viu? Que qualidades são essas que Deus viu em Davi? O Senhor viu em Davi o zelo em cuidar das ovelhas do seu pai Jessé. Davi não permitia que leões devorassem sequer uma ovelha. O urso também não tinha sucesso lá. Eu faço uma pergunta a você, meu amado. Você que é pastor de grandes igrejas, de médias igrejas, de pequenas igrejas.
Será que tem animal feroz matando as ovelhas e você não está percebendo? Será que a tua vaidade não está afastando as ovelhas do Senhor? São perguntas que nós devemos fazer diariamente. E como nós estamos conduzindo o rebanho do Senhor? Se eu quiser conduzir o rebanho do Senhor de acordo com o meu padrão, com certeza esse rebanho não vai entrar no reino dos céus. Porque o padrão humano que eu carrego comigo é um padrão muito, muito, muito abaixo do padrão de Deus. Lembre-se, quando Deus entrega a você a responsabilidade de construir a arca de acordo com a vontade dele, significa que nós temos que nos submeter à vontade de Deus. Eu não posso fazer a minha vontade. A minha vontade não pode prevalecer na seara do Senhor. Deus sabe que o projeto que Ele traz a nós é o projeto vencedor. É o projeto que vai prevalecer sobre as trevas. Só que esse projeto, ele vai fazer com que muitos não queiram se submeter. O ser humano natural e nascido em pecado, ele carrega consigo a desobediência de nascimento. Ele não quer se submeter à vontade de Deus. Porque o homem natural não entende a vontade do nosso Criador. Então, quando Noé recebe essa responsabilidade, ele sabe que ele terá um grande trabalho pela frente. Ele sabe que pessoas vão rejeitar a mensagem, porque a mensagem, ela confronta o pecado. Como hoje nós podemos vir ao púlpito do Senhor e nós pregamos conhecimento humano lá, falamos de vã filosofias, enaltecemos as nossas conquistas pessoais. Nós conseguimos até mesmo pregar sobre o inferno, sem fazer com que as pessoas temam ir para aquele lugar terrível. E por que isso acontece? Porque nós pegamos a mensagem do Senhor e suprimimos essa mensagem. Adaptamos essa mensagem aos anseios humanos. Porque nós não estamos preocupados em levar as pessoas ao reino dos céus. Nós estamos preocupados se a igreja vai ficar vazia ou não. Nós estamos preocupados em ser amados. Nós queremos aplausos. Nós queremos ser reconhecidos nas ruas. Nós não queremos contrariar as pessoas. E nós não temos nenhum temor em contrariar a Deus.
Mas quanto a contrariar as pessoas, nós tememos. Porque nós estamos muito preocupados com a opinião pública. Como foi a mensagem? Oh, pastor, a mensagem foi boa, gostei muito. Oh, como eu aprendi. Que maravilha. E a mensagem foi linda, foi bela, porque ela não confrontou o meu pecado. E é justamente o pecado que separa o homem de Deus. Se eu não confronto o pecado e as pessoas mantêm o pecado em suas vidas, para onde você pensa que elas estão caminhando? Será que o pastor não consegue entender que ele está conduzindo pessoas preciosas ao inferno, quando ele ministra uma mensagem que não confronta o pecado? Será que ele não tem um pouco de sentimento por aquelas vidas que estão se perdendo? Será que ele consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir quando as crianças, o culto infantil, parece mais o clube da Xuxa? Quando o culto de adolescente, o que se ensinou aos adolescentes, foi conquistas humanas. Não tocou no pecado dos adolescentes. Será que ele tem um filho adolescente que está naquele grupo e que está indo ao inferno e ele não percebe que ele é o condutor, ele é o tutor daquilo ali? Como ele pode pregar uma mensagem para os jovens? Jovens que sequer temem ao Senhor. E ele tem a coragem de usar a Bíblia e não confrontar o pecado. Hoje nós estamos vivendo tempos muito difíceis sobre a face da terra, aonde o pecado ele circula livremente e não há quem confronte o pecado. A igreja se tornou ex-combatente. Já foi para a reserva há muito tempo. E o adversário continua atacando. Ele está vencendo os pastores, o ministério, o grupo de irmã, a mocidade, o grupo de adoração, as crianças, os idosos. A igreja que não prega contra o pecado, ela não tem razão de existir. Ela não deve ser chamada de igreja. Deveria colocar uma outra placa lá. Clube social. Essa era a placa que deveria estar na frente. Lembre-se, foi o Senhor que chamou esses pastores. E Deus mesmo entregou a eles o padrão. E eles ainda não entenderam que terão que prestar contas a Deus. Eu mesmo fui um pastor desse mesmo nível, tão pecador quanto esses. Talvez eu fosse até o pior. Onde eu via os jovens totalmente afastados de Deus. A fornicação,
alguns até indo ao homossexualismo, ao lesbianismo, ao crime, aos vícios. E por que eles foram para esse caminho? Porque não tinha pastor. Porque se tivesse pastor que ama o Senhor, o leão não mataria essas ovelhas. O urso não tocaria nessas ovelhas. Mas eu era um pastor mercenário, que estava preocupado com a gordura das ovelhas. E se eu tivesse morrido, eu já estaria no inferno há muito tempo. E eu não conto isso com nenhuma alegria. É com muita tristeza. É por isso que o nosso bairro está destruído pela violência, pela imoralidade, pelo pecado sexual, pelos abortos. Pelos crimes de sangue, pela mentira. E nós estamos esperando que o poder público faça alguma coisa. Oh, meu bairro está violento demais. O poder público nos abandonou. Não. Foi você que abandonou Deus. Foi eu que abandonei Deus. É por isso que o nosso bairro está violento, o nosso país está violento, é porque a igreja deixou de ser a luz do mundo e o sal da terra. Será, meu amado, que você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir uma noite de sono tranquila? Quando tem meninas sendo abusadas por um familiar ou por qualquer pessoa. E por quê? Porque a igreja não está combatendo o pecado. Será que você consegue dormir quando na escola eles removeram Deus de lá? Estão ensinando a teoria da evolução e nós da igreja não estamos ensinando as nossas crianças a temer a Deus para que elas dentro da escola testifiquem no Senhor. As nossas crianças estão tão mundanas quanto as que não conhecem o Senhor. Os nossos jovens conseguem ser pior numa faculdade, na escola secular, do que uma pessoa que não conhece Deus. Aonde está o pastor? Aonde está a responsabilidade? Que tipo de construção tem sido a minha e a sua? Qual o padrão você está seguindo? O seu padrão? Seu padrão vai levar todos ao inferno. O meu padrão também. Pastor, qual o padrão que vale? O padrão de Deus. Coloque o padrão de Deus na sua igreja, na sua vida. E você vai ver a mudança. Os jovens vão temer a Deus e vão dar frutos para o Senhor.
As crianças vão temer a Deus e vão dar frutos, vão trazer outras crianças para adorar o Senhor. As crianças querem adorar o Senhor. Elas nasceram para adorar o Senhor. Nós nascemos para adorar o Senhor. Por que nós desviamos a igreja? Porque você continua resistindo ao Senhor. Todos que resistiram ao Senhor não prevaleceram. Vamos abraçar a santidade, o arrependimento, a justiça. Vamos amar as ovelhas do Senhor e cuidar delas. Elas não são tuas e muito menos minha. Elas são do Senhor. Dê uma passada no rebanho que Deus colocou sobre as suas mãos. E é grande. Você é privilegiado, tem um rebanho grande. Como está se alimentando as ovelhas do Senhor? O que elas estão vendo? O que elas estão ouvindo? Qual é o vocabulário delas? Como elas estão no trabalho, em casa, na rua, no comércio e na igreja? Como elas estão? Se você não ensinar as ovelhas do Senhor, se eu não ensinar as ovelhas do Senhor, é melhor nós colocarmos um cone no púlpito. É melhor do que nós estarmos lá. É sério, amados. Você pode conduzir pessoas ao reino dos céus ou impedi-las de entrar. Qual é o teu papel, pastor? Conduzi-las ao reino dos céus ou impedi-las de entrar? O que você está fazendo? Fica aqui a pergunta. Você é pastor ou você é um mercenário? Você quer entrar com as ovelhas do reino dos céus? Ou você quer ir ao inferno juntamente com elas? Foi o Senhor Deus quem chamou você. E isso aumenta o peso da responsabilidade. Você mudou o padrão, mas foi Deus quem chamou. Ele mandou você construir de acordo com a planta original que ele entregou a você. Ele virá e haverá prestação de contas. Lembre-se, ele é justo e fiel. Ele não terá o culpado por inocente. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Deus te abençoe e que você medite nessa palavra. Shalom, 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 amados. Jesus está vindo. Não se esqueça.